É isso aí. 7º episódio do podcast. Podcast 2 é Par. Sejam bem-vindos. 7º episódio. Meu Deus. Boa, né? Muito. E hoje é um tema também polêmico. Polêmico, um pouco... Mexe com algumas coisas aí, né? Umas estruturas aí, vamos dizer. Todo mundo, em algum nível, tem dificuldade com isso. Talvez não no relacionamento atual, mas relacionamentos anteriores, né? Bom, o tema então de hoje, casar com alguém é casar com a família também? Dá pra escolher a família? Olha, a gente escolhe a pessoa, né? Normalmente. É. E aí, não dá pra escolher a família. A gente conhece a família depois que já tá dentro do relacionamento, então não dá pra escolher a família. Não, agora, não poder escolher significa casar com a família também? Ou seja, eu tenho que conviver ou eu tenho que aguentar? Esse é um ponto importante. Isso é um ponto importante. E é o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai trazer estratégias para lidar com algumas questões aí que a gente sabe que é complicado. Enfim, hoje tá bacana o episódio, hein? Tá bacana. Bom, dentre algumas experiências particulares que a gente já passou, não só nesse relacionamento agora que a gente tá, mas relacionamentos anteriores, talvez, enfim, se quiser compartilhar alguma coisa desse atual também não tem problema, tá? A ideia é a gente conversar aqui, enfim, né? Mas essa questão da família, problemas, você já passou por alguma coisa assim? Já passei. Por exemplo, a pressão para participar de eventos das famílias. Você sentia? Sim. Você ainda sente? Um pouco. As revelações do episódio de hoje. Não, mas assim, acho que até uma pressão que a gente mesmo coloca, né? Eu não tô afim de ir naquele aniversário, mas eu preciso ir, né? Poxa, faz parte. Eu queria que ela fosse também no aniversário de um parente meu, assim... Mas, assim, eu já passei por situações que... parecia que tinha que estar sempre, né? Então, sempre nos eventos. Então, toda vez tinha que ir para os eventos. Então, assim, de repente eu falasse, né, em algumas situações, né? Não quero ir, não tô afim de ir, assim. Aí já tinha uma certa... mas parece que você nunca vai. Mas se você não gosta de estar com a minha família... Então você ouvia essas falas? Não exatamente assim, mas tinha uma certa pressão que levava a entender isso. Então, você consegue assim, dizer o que fazia com que você entendesse dessa forma? O que a pessoa fazia, enfim? O jeito de falar, o bico, né, de... cara feia, né? Então tem... E até pressão dos próprios familiares, né? Então, sim. Então, nada muito grave, nada que, nossa, vai abalar as estruturas, né, do relacionamento. Mas, assim, esse é um tipo de coisa que, dependendo do nível que caminha, que a situação caminha, pode sim gerar grandes problemas. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Sim. Problemas que podem surgir a partir disso, quando a gente não coloca, por exemplo, limites, né? Limites, importante. E a gente não consegue colocar os limites. Né? Muito importante. Mas assim, e você? Já passou por situações assim? Já. Eu fui ouvindo você falar sobre diferenças, né? E é muito isso, porque não tem como, assim... Pode ser que seja um pouco parecido, pode, mas compartilhando no meu caso, relacionamentos anteriores, enfim, as famílias muito diferentes, então, e até o meu próprio jeito de ser, não sei se vocês vão se identificar, mas eu sou uma pessoa mais introvertida, basicamente, não tem nada de errado com isso, fui entendendo, né? Mas a outra pessoa é mais extrovertida, e de novo, não é um problema isso, um ser extrovertido, e o outro mais introvertido, enfim, essas diferenças, né? Não tem problema. Mas a maneira, assim, que a gente lida com isso, o espaço, limites, né? Como a gente conversa sobre, e isso era complicado, entendeu?
Então, por exemplo, eu não gostava de uma brincadeira. E aí eu falava assim, eu não gostei muito, não achei engraçado, enfim. Nossa, mas também, pelo amor de Deus, né? Você tem que levar um pouco mais na esportiva as coisas. Mas, tipo, eu me senti desrespeitada, né? Então, como assim? Não é engraçado pra mim, sabe? Então, sempre você que tinha que entender. Eu tinha que entender. Que se adaptar, e não os outros que... E aí, como eu tinha mais um perfil passivo, então eu acabava engolindo muita coisa, não falava, e assumindo um pouco a minha parte, né, na responsabilidade, faltou muito habilidades de comunicação, que é o que eu ensino hoje, inclusive, né? Sim. De você impor limites, de você ser assertivo e não ficar tentando agradar, aceitando desrespeito, né? E com certeza. Não dá. Com certeza. E eu acho que é importante ressaltar aqui também quem tem filhos, né? Que as coisas vão aumentando, aí talvez, né? Dependendo da dinâmica da família, as coisas vão aumentando aí a quantidade de problemas. Sim. E a gente vai falar nesse episódio. As questões, os problemas ficam um pouco mais complicados, mais complicados, é isso. Então, por exemplo, a gente fala sobre a questão de filhos, né? E a relação com os avós. Então, sogro, sogra, genro e nora. Né? Sempre tem aquele pitaco lá, como criar o filho, né? Então, a gente tem o Pedrinho, de 2 anos de idade, que sempre tem gente falando sobre o que é melhor ou o que não é melhor para ele. Sempre tem. Né? Talvez na melhor das intenções, sim. Sempre. Ninguém tem má intenção. Não sei. Pra falar a verdade. Não sei aí, né? A gente não pode generalizar. Mas mas a maioria das vezes eu acho que... Então, a gente não pode generalizar, porque às vezes não é. Não sei. Não sei. Falando com o público, né, que tá ouvindo a gente. Eu enxergo, num primeiro momento eu tento enxergar que a pessoa tem a melhor das intenções. Mas não é é importante ressaltar que não é sobre isso, né? Ter ou não uma boa intenção. Não é. O que a questão não é essa. Importante pra gente, né? Sim. Como casal. E aí falando sobre, por exemplo, filhos, né? Quais são as expectativas de quem tá de fora da família e as expectativas do casal? Legal. Então, por exemplo, não vai comer doce. Por exemplo, não quero que coma doce até certa idade. É o nosso filho. Né? Vocês passaram por isso aí? E aí sempre tem a avó e o avô que dá um jeito de dar o doce. Afinal, criança gosta de doce, não é isso? Mas aí a questão de conseguir colocar os limites, né? Pois é, porque é interessante perceber que são 2 famílias. Então você vem de um lugar com os valores, crenças, pensamentos, expectativas desse lugar, e eu venho de um lugar que tem pensamentos, valores, crenças diferentes. E aí beleza, aí a gente se junta ali e somos um casal. A partir desse momento, nós vamos construindo nossos valores, nossas crenças, nossos pensamentos, nossas expectativas, que pode parecer, né, em algum nível, mas às vezes é muito diferente. Acontece. A gente acaba formulando, como você falou do Pedrinho, poxa, a gente ouve, né? Mas só um pedacinho, mas não tem problema. Mas tadinho, mas que dó, olha o sofrimento dele, ele quer tanto. Quer dizer, são pensamentos e ideias desse lugar. E é difícil, né, trazer e puxar para o que a gente decidiu. Sim, é um desafio, né? Sim, a gente já tem um sistema, né, de funcionamento com ele, ou com outras coisas, enfim. Sim. Por exemplo, domingo a gente tem o hábito de ir para determinado lugar, ou de ficar em casa, ou de... mas a sua família minha quer que nós compareçamos todos os domingos para o almoço de domingo, por exemplo. Sim. Entendeu? Acontece aí? Eu sei que acontece, hein? Mas assim, eu não tô a fim de ir no domingo. Eu não quero ir. Todo domingo. Mas então quer dizer que você não quer ficar com a minha família? Mas a minha mãe não vai gostar. Nossa, né? Isso... E aí, provavelmente quem ouve uma dessa pensa, eu não tô nem aí pra sua mãe, na verdade. Mas
Não dá pra conversar desse jeito, né? Não, aí a gente não vai pra lugar nenhum. Aí complica. Aí já vira aquela guerra, né? Clássico isso, clássico. Só que aí o ponto é qual é o problema de fato, né? Sim. Não é nem talvez, né? Não é nem a família da outra pessoa, não é porque é Qual que é o problema mesmo? É uma falta mesmo de parar ali pra organizar as coisas. Sim. Porque se você se sente insatisfeito, não quer estar ali todo domingo, ok, mas como que isso foi conversado, como que, né, isso foi alinhado, enfim, eu acho que é interessante trazer que cada um precisa assumir a sua responsabilidade, porque é uma comunicação que vem dos dois lados. Então, quem está insatisfeito, porque não é óbvio para o outro, né, e eu acho que esse é o grande desafio, é desafiador, porque aí vira isso aí que você falou, você não gosta da minha família, mas você nunca quer ir. Você nunca vai. Só eu que tenho que participar da sua família. Só eu. Enfim. E aí aquelas coisas de fora começam a intervir na relação do casal. Nossa, com certeza. Você nunca se posiciona, sempre eu. Eu ouço várias coisas, o negócio é complicado. E falando sobre essa questão do que pode começar a intervir, né, dentro da relação, a gente compreender sobre os limites que a gente precisa impor, muitas vezes, quando surgem determinados problemas. Por exemplo, uma questão aí que, seja na sua família, que eu não gosto. Que eu não gosto em relação a mim, em relação ao Pedrinho, enfim, dentro do nosso sistema, né, como a gente chama. Sim. A necessidade e a importância de impor limites, né? Como que a gente faz isso e como que a gente pode trazer isso. Provavelmente muita gente passa por uma situação assim de não sei falar, não consigo falar e tem isso que me incomoda e já deu briga. Como que a gente pode trazer sobre isso, colocar esse isso? Limite? É interessante. Quem coloca esse limite, né? Porque, primeiro ponto, quem está incomodado? Porque, de novo, vou colocar aqui uma pessoa só tá. Então você falou, né? Eu estou incomodado com uma coisa que aconteceu na dinâmica da família, do Pedrinho, enfim. Você me fala isso. E a gente tenta alinhar isso. Se é uma coisa que eu preciso comunicar à minha família, né, que precisa ser comunicado para a minha família, é interessante pensar que, como é minha família, eu converso com a minha família. E se acontece do outro lado, né? Então, eu percebo uma coisa que não é legal, enfim, que está acontecendo e eu comunico para você. Como é sua família, é interessante, se precisar comunicar à família, você conversar com a sua família. Sim. Faz sentido para vocês isso? Porque a comunicação, como é sua família, você é mais próximo, é mais fluida, né? Você tem a chance Exatamente, com certeza. Faz sentido? Parece que até é uma questão de... É minha responsabilidade, é a minha família, é eles que estão... A minha família, da onde eu venho, que estão, de certa forma, causando aqui um transtorno. Então, acho que é minha responsabilidade de chegar, conversar e falar, não tá dando pra aguentar esse tipo de coisa. Interessante. Né? E colocando... E assim, pra falar de uma coisa concreta, por exemplo, essa questão do açúcar para criança pequena. Chegar para seja pai, mãe, tio, tia, é o seguinte, em casa a gente não dá, não funciona assim. Por enquanto, a gente não gostaria que desse. Sim. Pode ser assim? Acho que é uma questão de ser conversado. Nós decidimos que não vamos fazer assim, então gostaríamos que isso fosse respeitado. Interessante. Será que dá para manter... Porque a gente fica com medo de fazer isso, né? Medo de como a outra pessoa vai reagir, de como a família vai reagir. É difícil mesmo, né? Sim. Nessa dinâmica do medo, a gente acaba falando, deixa pra lá. E aí, de novo, isso pode afetar... Perceba o quanto isso está afetando o relacionamento em casa. Porque isso acaba afetando a relação, né? A gente precisa lembrar disso. Dá para manter uma boa relação com a família de cada um quando esses limites são colocados? Você acha que dá para continuar? Eu acho que dá, mas o problema é quando os limites não são respeitados quando a gente coloca, né? Não são respeitados. E aí o que a gente faz? Ou seja, não adiantou conversar. Nesse cenário, a gente pensa, poxa, eu vou precisar me afastar? Eu vou precisar
diminuir a frequência de visitas, vou precisar... Que tipo de ação que eu preciso ter? Isso vale lembrar. Porque assim, a gente comunica, tenta passar ali, né, os limites. Vamos lembrar que, gente, provavelmente vai ter frustração, né? Sim. Então a outra pessoa não vai ficar feliz. Não só o doce aqui, vamos tentar... O que acontece na dinâmica aí do relacionamento de vocês, famílias? Pense aí, né, na casa de vocês, enfim, no relacionamento de vocês... O que acontece que vocês percebem que é um conflito aí, né? Tendo e se você estiver passando por isso, né? Comenta aqui embaixo. Sim, legal. Comenta aqui. Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Quais os conflitos aí? O que acontece por aí, né? Quando eu perguntei assim, dá pra conviver mesmo colocando limite? Essa pergunta é interessante porque se a gente ficar ali só no medo de como isso vai acontecer, a gente acaba não colocando limite e esse é o problema. Esse é o problema. Precisa funcionar a relação com o limite. O limite, eu gosto de falar lá no Instagram, que ele não é para ser questionado, porque é um limite do casal. Não é nem para ser questionado, sabe? Porque se eu coloquei ali esse limite, eu falei sobre isso, isso é um limite, a gente não questiona. Sim. Então, nós todos temos. Quando ele não é colocado, que é um problema. E aí, se a pessoa vai respeitar ou não... É aquela coisa do sogro ou da sogra, mas não é melhor se vocês fizerem assim? Não, a gente já conversou sobre isso, né? Por favor, eu gostaria que vocês respeitassem isso. Sim, a gente pode até adiantar as falas, né? Essa que você trouxe, que é, olha, eu gosto muito de vocês, é muito legal, a preocupação, eu percebo que vocês estão muito preocupados, mas a gente decidiu dessa forma, e a gente gostaria que isso fosse respeitado. Olha a estrutura dessa fala, que legal, né? Sim, que você acolhe o que a pessoa disse, a sugestão, mas a gente vai manter mesmo desse jeito aqui. Sim. Não tem nada a ver com eu não gosto mais de vocês, não quero mais conviver, não quero... Simplesmente em relação àquilo, especificamente em relação àquilo. Exato. É dessa forma, né? E é muito comum a gente ver, assim, nas nossas famílias, né? E normalmente não se fala direto pra pessoa. Mas, puxa, por que precisa pensar desse jeito? Ou por que precisa agir assim, sabe? Isso é questionar os limites, né? Então, assim... A pessoa tem a liberdade pra fazer isso, tudo bem, né? Claro. Mas aí, precisa ser respeitado. E às vezes aquela situação não tem nada a ver com a gente, né? Lembrando, né? São pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, que têm crenças, expectativas. E então vai ter frustração, se não for do jeito da pessoa. Quando não acontece uma coisa do jeito que você pensava, você não se frustra também? Então vamos naturalizar a frustração. O que você acha? A frustração das pessoas. As pessoas vão se frustrar. E tudo bem. O problema não é a frustração que vai gerar, entendeu? É o desrespeito, é quando o limite não é colocado. Algumas estratégias a gente vai trazer aqui pra gente ir finalizando de forma prática, né? Porque a gente sabe que não é fácil toda essa questão da frustração, lidar com limites, o outro que às vezes é mais passivo, né? Um só que fala, são tantas coisas. Uma estratégia que a gente traz aqui, que é muito importante, é que o alinhamento ele precisa acontecer primeiro em dentro casa. do casal, né? Exatamente. Para depois levar isso para fora. Exato. Porque senão, imagina ali tá acontecendo alguma coisa, tá todo mundo reunido e aí... Como que você fala? Lavando roupa suja ali, né? E aí lavar roupa suja na frente de todo mundo é meio complicado. Na casa da sogra. Vai dar mais pano pra manga ainda, pra ela falar mais ainda. É complicado, né? Ela, o sogro, né? Os tios do pavê que vão estar ali também, os né? tios do pavê. Sempre tem, né? Então vamos alinhar em casa, né? Com certeza. E aí vira aquele Natal, né? Porque o Natal é isso, né? O Natal a gente acaba lavando roupa suja. Aconteceu no Natal do ano passado? Com certeza, sempre tem. Sempre tem algum probleminha. Não dá, Natal, né? Ai, meu Deus. Bom. Mas e assim, né? E as pessoas se reúnem uma vez por ano para celebrar. Olha só que legal. Como que é realmente, né? O que realmente acontece? Mas alinhar as expectativas em casa é fundamental, né? Então, vocês conversaram sobre como que foi essa escuta ativa? Me acompanhem no Instagram, me acompanhem ali para mais sugestões e muitos aprendizados ali sobre isso, né? E com certeza. E não deixa de
se inscrever aqui nesse canal se Também. você não se inscreveu ainda. Se inscreva e aqui. tocar no sininho lá em cima. Para receber notificação, compartilha com outras pessoas. A ideia é que esse episódio e os outros, né, o nosso podcast, chegue para mais lugares. Então, Com certeza. envia aí. Faz esse podcast chegar para quem você sabe que precisa né? dessas informações. Ou seja, todo mundo, porque todo mundo passa por essas questões, né? Bom, lembrando que essa questão dos limites, dos incômodos, ele não é óbvio, né? Então, pra mim, eu preciso. Então, eu tô incomodado com alguma coisa, enfim, eu tenho algum limite que eu preciso colocar, tá. Não é óbvio pro Bruno. Por mais que passe na nossa cabecinha, porque eu sei que a nossa cabeça conta várias histórias pra gente. Nossa, mas que coisa, Bruno, como você não percebe? É uma coisa tão óbvia. Não é óbvio. A gente precisa aprender a praticar conversas diretas. Nada de ficar esperando que o outro vá adivinhar, ter uma expectativa ali. Nossa, deixa eu ver se ele saca minhas indiretas aqui. Não, pelo amor de Deus. Fala abertamente. Olha, é o seguinte, tá acontecendo isso, eu tô percebendo assim, eu não tô gostando disso. Eu gostaria, traga estratégias também. Não só espere que a pessoa, né? Eu gostaria que a gente fizesse dessa forma, o que você acha, o que você pensa sobre isso, né? Uhum. Fundamental. Então, assim, não é óbvio, muitas vezes não é óbvio, né? Sobre aquilo que está incomodando e o outro provavelmente não está incomodando por ela a situação, e a importância de conversar. E aí acontecem algumas situações que podem ser um pouco mais delicadas. Então, se a gente vai para uma questão que a família está sabendo já, enfim, o casal está com... Alguém do casal está com um problema de saúde, que é um assunto muito complicado de ficar conversando no meio de, enfim, de um almoço de domingo. Ou, por exemplo, o casal descobriu que não pode ter filhos. Enfim. Ou tá tentando engravidar, não sabe ainda, não tem uma resposta. Exato, né? E aí sempre tem alguém de fora que pergunta, ainda mais quando a pessoa não tem muito o que a gente chama de desconfiômetro, sabe, o desconfiômetro, que não é hora, cara, não é agora. Bom senso, né? Não é hora, o tio, não é hora, velho, fica na tua. Como que a gente lida com esse tipo de situação? Isso é muito legal, porque é muito comum, infelizmente, né? E assim, é muito particular de cada família. Tem pessoas que nessas situações vão se sentir à vontade para falar sobre, e ok. Mas eu percebo um movimento que é muito diferente disso. Não é confortável. Então, quando existe um incômodo para falar sobre assuntos que são mais delicados, que foi o que o Bruno falou agora, e é um direito de vocês, né? Olha, não me sinto confortável para falar sobre isso, a gente está se organizando internamente, enfim, né? E talvez isso já tenha sido comunicado, talvez não, mas independentemente disso, um ponto só tá ali a família, né? A família toda reunida e alguém que faz essa pergunta, ou não exatamente toda a família, mas uma pessoa pergunta, enfim, o ponto é, aqui a gente tem uma estratégia que a gente chama de código de segurança, que se vocês como casal já conversaram sobre isso, né? Vale ressaltar, os dois já conversaram sobre. Olha, eu não queria, né, nesse encontro da família a gente falar sobre isso, eu não me sinto confortável, não é legal, é uma coisa particular nossa, né? E se nesse cenário familiar aparece alguém perguntando e, enfim, às vezes, infelizmente, acontece, tá? Talvez você até se identifique, fazendo piadas, sabe? Isso é muito complicado, isso constrange, né? Enfim, a ideia é que a gente vá para uma direção de mudar de assunto. Então, por exemplo, eu tô ali no meio com a minha família e não quero falar sobre isso, e o Bruno vai ali, sabe, né, enfim, sabe da dinâmica, e ele vai lá e, nossa, gente, o tempo, tá chovendo, olha só, nossa, vocês viram lá que passou, mudando de assunto. E vice-versa, né? Tô lá com a família dele, enfim, não importa. A questão é que entre vocês sabem que não é legal falar sobre isso, Sim. Né? Vocês estão de acordo sobre isso. E esse código de segurança é uma palavra, uma frase, né? Legal, hein? Enfim, Código de segurança. Não é legal? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Parceria, né? Muito bom. Entre Muito vocês. bom. Até os combinados que a gente faz antes de participar de situações assim, que a gente sabe que alguém pode perguntar, falar,
sobre esses assuntos delicados. Acho que é interessante também a gente pensar sobre decisões que a gente acaba tomando, ou um passo importante que a gente vai dar, e pensar se também não é interessante não compartilhar até concretizar um projeto, por exemplo, enfim. A gente chama de rituais de proteção, né? Certo. Que são algumas ferramentas, assim, no sentido de, nisso que você falou, tem decisões importantes. Né? Então, sei lá, vou mudar de país, tem questões financeiras também que a gente não quer compartilhar, né? Mudar de casa, troquei de carro, não sei, isso é muito particular. Então perceba quais são os limites de vocês. Tem coisas que eu não gosto de compartilhar nem com a minha família e não gostaria que o Bruno também levasse para a família dele, porque são coisas assim, são decisões que talvez tenham pessoas ali que vão perguntar, que vão trazer coisas que vai atrapalhar o processo. Então, até que a gente resolva e decida, a gente combina ali, né? Então, isso é proteger a relação, decisões importantes, né? No caso aqui. E, de novo, isso é muito particular. Se nada disso funcionar, eu digo nas relações com os familiares, dentro da questão da necessidade de colocar limites, de conversar, cada um conversou com a sua família sobre determinados assuntos. Se nada funcionar, a gente vê que tudo volta para a mesma situação. O que a gente faz? Eu acho muito importante a gente considerar a possibilidade de diminuir frequência, sabe? Se afastar, sim, em casos mais extremos. E isso é tudo avaliado conforme a família decidiu, o casal, no caso, né? Como a pessoa se sente. Então, isso tudo é tão particular, mas isso é uma possibilidade. Eu queria lembrar que esse aprendizado que a gente tem, mas é família, né? Mas é sua mãe, mas é seu pai, mas é seu irmão, mas é seu tio. Como se a gente tivesse que suportar, né, um desrespeito por esses papéis existirem. E não. Se afastar é uma possibilidade. É uma possibilidade. Pensem sobre isso, gente. Isso é muito importante. E para fechar, a gente tem até uma frase... de efeito. Frase de efeito, né? Não dá para escolher, né, lembrando do tema inicial, não dá para escolher a família da parceria. Isso não dá. Mas as regras, limites, para conviver de forma saudável, isso dá. Isso é possível. É fácil? Não, não é. Mas não ter nada disso também é muito difícil. Com certeza. E talvez até pior. Então, parceria. Lembrem que é uma parceria. Enfim. É isso aí. Deixa aqui nos comentários os desafios pessoais de vocês. O que vocês acharam do episódio. Compartilhem, gente. Para você conhecer. E então, até daqui 2 semanas? Até daqui 2 semanas. Muito bom. Bom, até a próxima. Até a próxima.